tema de hoje é um tema assim que eu realmente recebo muito de vocês, de dificuldade, né? Que vocês costumam ter, que é como começar sem apoio ou continuar, né? Às vezes nós não começamos, a gente já começou, a gente já iniciou na maquiagem, mas você não sabe como continuar, como prosseguir sem o apoio. Sem o apoio da sua família, sem o apoio dos seus amigos. Eu sei que não é fácil, mas eu estou aqui para te ajudar a seguir nessa jornada, tá? Eu já passei por isso. Então aqui eu quero dar passos, sabe? Eu quero dar para vocês estratégias para que você não pare. Porque eu sei que é muito clichê falar assim, simplesmente não pare, né? Eu sei que é. Deixa eu só posicionar aqui. Eu sei que é muito clichê falar assim, simplesmente não pare, mas eu não quero só ficar nisso, eu quero te dar algo mais profundo. Eu quero te mostrar de forma aprofundada o que de fato você precisa fazer, tá? Então, o que eu aprendi durante esses 10 anos como maquiador? Eu aprendi uma coisa, que a transformação, essa frase que eu coloquei para vocês, a transformação, ela reside não no começo, nem no término, mas na trajetória. Essa é uma verdade que eu entendi, mas eu aprendi na marra, sabe? Eu aprendi na marra. Há várias histórias, inclusive, que nos ajudam a entender essa realidade da transformação, do milagre acontecer nem no início e nem no final, mas no caminho, na trajetória, né? Eu sei que é difícil passar por problemas, eu sei que é dolorido, só a gente que vive, só a gente que sente, só a gente que não tem apoio sabe como é difícil, como é sofrido prosseguir, ou qualquer outro problema que você tenha, não só a questão da falta de apoio, mas qualquer outro problema que você tenha. Eu sei que é difícil prosseguir, mas a gente precisa entender que os nossos problemas, eles não são maiores que os problemas de outras pessoas, ou que nós somos as únicas pessoas que têm problema. Às vezes a gente tem essa sensação de que ninguém mais sofre como nós, de que ninguém mais sofre as mesmas coisas que nós. Às vezes não sofrem as mesmas coisas que você, às vezes sofrem ainda coisas piores. Mas é nessa hora onde o sofrimento bate e que a gente fica sem saber o que fazer, sabe? A gente fica perdida, a gente não sabe qual é a saída. É nessa hora que nós crescemos. É nessa hora que você vai crescer, quando você não consegue olhar uma saída. Quando você vê dificuldade e fala, e agora, o que eu vou fazer? É nessa hora. Porque assim, isso acontece muito no início da carreira. Se você está começando na maquiagem agora, entenda isso. Acontece muito no início da carreira. Porque a gente ainda não pegou a tração, sabe? A gente não pegou ali, não pegou ainda no tranco, vamos dizer assim. A gente ainda não sabe direito o que o trabalho vai nos trazer. A gente não tem essa visão. Na verdade, é nessa hora que você se pergunta se você tem talento, se maquiagem é para você mesmo ou não. Então, se você é maquiador iniciante e já passou por isso, me conta aqui. Se você não passou por isso ainda, saiba que talvez você passe. É muito provável que você vai passar. Algum desafio que vai fazer com que você se pergunte: será que maquiagem é para mim mesmo? Será que isso é para mim? Será que eu tenho talento para maquiar? Pode ter certeza que as primeiras dificuldades virão e essas perguntas virão também. Porque todo início, gente, é mais difícil do que o final. Todo início é mais doloroso até mesmo do que o meio. O início é muito difícil. E como o meu foco é para maquiadoras iniciantes, eu quis trazer essa primeira Beauty Class com esse tema. Porque o início, de fato, é pior do que o final. É pior do que o meio. É mais difícil. Porque no início, você não tem certezas. No início, você tem inseguranças. Eu quero dar para vocês um exemplo. Uma vez eu maquiei uma moça. E ela me mostrou uma maquiagem que eu mesma fiz no meu modelo. Só que a moça, ela tem um formato de olho totalmente diferente, formato de rosto também totalmente diferente da modelo que eu tinha. E o que aconteceu? Eu
fiz a maquiagem, adaptando os formatos, né? Claro que não ia ficar igual. Adaptando tudo. E no final, ela não falou nada, ela simplesmente agradeceu e saiu. E depois, quando eu fui pedir um feedback, ela disse que odiou a maquiagem. Ela não se sentiu parecida com a modelo da foto que ela havia me mostrado. Naquele momento eu fiquei extremamente insegura, a ponto de devolver o dinheiro para ela. Eu fiquei muito mal, e me perguntei se maquiagem era para mim mesma, se eu ia dar conta de passar por situações daquela. Porque, gente, ninguém vai ficar igual a modelo, né? Somos pessoas diferentes, são pessoas totalmente diferentes. Não dá para ficar igual. Mas eu fiquei insegura, porque eu ainda não tinha uma segurança técnica suficiente para fincar a minha bandeira aonde eu acredito que ela deve ficar, sabe? Eu tinha que ter falado com ela com firmeza e com educação, claro, mas com firmeza, de que eu fiz o mais próximo possível dentro do que o formato de olhos dela permitia, dentro do que o formato de rosto dela permitia, e que ninguém vai ficar igual. Mas eu fiquei insegura. Pensei em desistir e ainda devolvi todo o dinheiro para ela. Então, não é fácil, sabe? Mas o que me fez permanecer? Não é saber que a maquiagem tá escrito nas estrelas que a maquiagem é para mim, sabe? Um destino. Eu sou católica, para quem não sabe, e eu não acredito na verdade em destino. Nós estamos destinados a algo. Mas eu acredito que nós temos livre arbítrio. Nós tomamos as nossas decisões. É claro que somos predestinados a algumas coisas, somos predestinados a algo específico. Mas o destino, ele é algo traçado e que você pode escolher caminhos diferentes, mas você sempre vai chegar naquele destino. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós temos um livre arbítrio para as nossas escolhas. Então, o que me fez permanecer não foi pensar, a maquiagem tá escrito nas estrelas que é para mim, é meu destino a maquiagem, então eu tenho que seguir independente de qualquer coisa. Não. O que me fez permanecer foi justamente a decisão que eu tomei. A decisão que eu tomei de permanecer na maquiagem, porque eu quero, sabe? Porque é uma decisão minha. Uma decisão que eu tomei lá atrás e que eu ainda queria ratificar essa decisão. Por mais que seja difícil, eu falo, não, eu quero continuar. Por mais que na hora bateu aquela insegurança e eu pensei sim em desistir, mas depois com calma, respirando, eu já entendi que eu deveria permanecer porque é uma decisão que eu tomei. E é isso que você tem que ter em mente, a sua decisão de permanecer, a sua decisão de querer ser maquiadora. Porque, gente, o sucesso ele não vem em pouco tempo, sabe? Ele não vem em pouco tempo. As dificuldades, elas não vão sumir, elas só vão mudar. Só serão dificuldades diferentes, mas as dificuldades não vão sumir. Tá bom? Então, eu sei que é clichê. Eu sei, eu já falei isso, mas eu vou repetir. Eu sei que é clichê falar com você simplesmente assim, não desista. Mas não é questão de desistir ou não da maquiagem. Se você vier a desistir da maquiagem, precisa desistir de forma discernida e bem resolvida, tá? Não adianta você querer sair da maquiagem por uma frustração, entende? Você pode sair da maquiagem porque você vai fazer um câmbio de profissão, né? Às vezes você vai cambiar ali, você vai mudar, você vai... Por exemplo, eu conheço uma maquiadora que ela deixou de ser maquiadora para ser consultora de imagem. Mas foi algo bem resolvido. Não foi porque ela não estava fazendo sucesso na maquiagem, que ela não estava bem. Não, foi porque ela viu uma oportunidade na consultoria de imagem e ela se sentiu bem. Foi algo bem discernido. Ela sentiu paz nessa decisão. Você consegue compreender a diferença entre uma coisa e outra? Quando você toma uma decisão, vá com ela até o fim. Leve essa decisão até as últimas consequências, independente das dificuldades. Seja ela qual for, seja com apoio ou falta de apoio, né? Com falta de apoio ou qualquer outra dificuldade.
tá? Ou qualquer outra dificuldade. Isso é uma coisa que eu queria falar com vocês a respeito do apoio, né? Porque ninguém, na verdade, tem um compromisso com o seu trabalho, compromisso com o trabalho que você escolheu, sabe? Ninguém te deve esse apoio. Eu sei que seria melhor com apoio, com certeza, mas ninguém te deve um apoio. Ninguém tem compromisso com o trabalho que você escolheu, entende? Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. Você escolheu esse trabalho. Ninguém precisa te apoiar. Seria bom se apoiasse, com certeza, mas ninguém precisa. Eu já ouvi falar de muitas alunas que não têm apoio do marido, que não têm apoio dos pais, por exemplo, né? As pessoas não têm apoio dos amigos. Eu já recebi muitas dessas mensagens. Aqui eu tenho o apoio do meu esposo, sempre tive. Mas, por exemplo, eu não tive apoio do meu pai no início. Meu pai meio que, sabe, não acreditava, fazia às vezes algum comentário que eu percebia que ele não acreditava, principalmente por ele sempre quis que eu fosse da polícia militar. Então, eu imagino que isso o afetou de alguma forma quando eu falei que eu ia ser empreendedora, eu não ia prestar concurso, eu ia ser empreendedora, eu ia trabalhar por conta própria. Eu acho que isso meio que desabou um pouco meu pai, sabe? E eu percebi que ele às vezes fazia alguns comentários desacreditando no meu trabalho. Mas o que acontece é que eu preciso perseverar. Eu precisei perseverar, mesmo com ele dessa forma. É claro que com o apoio do meu esposo, isso me ajudou muito. O apoio do meu marido, isso me ajudou muito. Mas as pessoas, de modo geral, a maquiagem é uma profissão muito recente. Hoje ela tá até mais famosa, tá até um pouco mais em alta. Mas imagina 10 anos atrás, há 20 anos atrás, né? Há 10 anos atrás foi quando eu comecei. As coisas não eram como são hoje, então as coisas eram mais difíceis. Mas ainda hoje, há as pessoas que falam, você não vai fazer uma faculdade? Mas você não vai, né, você vai trabalhar, você faz maquiagem, mas você trabalha com o quê? Você trabalha com outra coisa? Você trabalha fixo em alguma outra coisa? E as pessoas fazem essas perguntas porque há um preconceito. Há um preconceito, mas é uma profissão nova. Então, há de se entender isso também. Não é uma profissão muito antiga. Então, há de se entender. Então, você tem que entender quando as pessoas te interpelarem isso, quando as pessoas te perguntarem, tá? Quando você não tem esse apoio, você tem uma saída. Você só tem uma saída: crescer. Você não tem outra saída, a não ser que você desista. Mas a outra saída é crescer, é pegar essa falta de apoio, é pegar essa dificuldade, esse estar sozinha, sabe? E crescer. É isso que vai te fazer crescer. Lembra no início que eu falei que as nossas lutas, as nossas dificuldades, é nessa hora que a gente tá fraca, quando a gente passa por isso, mas aí a gente consegue crescer? Na palavra de Deus mesmo fala, quando estou fraco é que sou forte. São Paulo nos disse isso, né? Quando estou fraco, aí é que estou forte. Então, porque eu preciso resgatar uma força de onde às vezes eu não consigo sozinha. Então, eu trouxe aqui algumas sementes que vocês precisam plantar e cultivar, tá? Sementes que vocês precisam plantar e cultivar para não desistir quando você não tem apoio. A mais importante aqui para mim é a espiritual, mas as outras elas têm que andar juntas, elas têm que caminhar juntas, tá? Então, emocional, você precisa amadurecer, humanamente falando. Você não pode ser uma pessoa mimada. Você não pode ser uma mulher que quer a validação de tudo e de todos para que o seu trabalho seja feito. Você não precisa da validação das pessoas para trabalhar. Você precisa trabalhar, fazer o seu trabalho bem feito, tá? É isso que você precisa fazer. Então, essa semente do crescimento emocional tem a ver com o seu amadurecimento. Amadurecimento. E é claro, também da sua saúde emocional no sentido psíquico mesmo. Às vezes você precisa de fazer um tratamento terapêutico para que você consiga fortalecer o seu emocional, né? Pode ser que você precise, mas pode ser que você só precisa mesmo amadurecer. Deixar de lado mimimis, deixar de lado picuinhas, deixar de lado tudo isso que envolve
essa falta de amadurecimento. Nós, no Brasil, a gente tem uma tendência muito grande à infantilidade. Nós, no Brasil, nós temos uma tendência muito grande a ficar em camadas inferiores de personalidade. E não crescemos. Por isso aqui, eu quero te convidar a crescer emocionalmente. Seja uma mulher, não uma menina. Seja uma mulher e não uma menina. Vou pular aqui para o físico, para depois a gente partir para o espiritual. O físico é um crescimento físico mesmo, somático, tá? É um crescimento espiritual, somático e emocional. O somático significa físico, é tudo a ver que tem a ver com o corpo mesmo, é corporal, ok? Então você precisa o quê? Fazer academia, fazer um exercício físico, fazer algo que sustente o seu corpo. Gente, maquiadora precisa fazer musculação, porque senão você não vai aguentar suas costas. As nossas costas doem. Sabe aquela música da Sandy, quase 30? É isso. As nossas costas doem depois de um tempo de atendimento. Se eu não fizer academia, as minhas costas doem muito. Ou você vai ficar muito tempo sentada, trabalhando, porque não é só maquiagem que a gente faz, né? A gente trabalha muito no marketing também, né? No marketing digital. Então, você vai ter que criar conteúdo. Você vai ter que tirar um tempo do seu dia para trabalhar na frente do computador, no seu celular. E você precisa fortalecer a sua coluna e os seus braços para você conseguir trabalhar bem. Se você não fizer exercício de coluna e exercício de braço, como que você vai conseguir carregar sua maleta cheia de maquiagem? Você não vai conseguir. Então, crescer fisicamente também. Você precisa ser forte. Maquiadora, você precisa ser forte, tá? Tô falando que tem que ser bombada, mas você precisa ser forte. Você precisa ter músculos fortes que consigam sustentar o seu ritmo de trabalho. Mesmo que você não trabalhe por muitas horas no dia, sei lá, você não precisa trabalhar 15, 14 horas no dia, ficar em pé todo esse tempo. Mas mesmo que você precise ficar 6, 7, 8, 9 horas em pé num dia, num sábado, que às vezes vai estar cheio, você vai ter que trabalhar mais, você vai precisar desse sustento somático, desse sustento físico, do fortalecimento físico, do seu fortalecimento corporal. Estão conseguindo entender até agora? Eu entendo que às vezes a gente passa por esse abrir de olhos, né? Você entender que você precisa plantar essas sementes é um abrir de olhos, eu abri agora a sua percepção de coisas que você precisa fazer. Aí você coloca os pés na sua realidade e fala, tá, mas eu não tenho ninguém para me orientar. Eu não tenho nenhum amigo, eu não tenho nenhum parente na minha família, como que eu vou me orientar através disso, né? É por isso que existem comunidades de mulheres que querem viver da maquiagem, por exemplo, que é o nosso caso. Então, as alunas da Escola Beleza e Negócio têm essa comunidade onde eu as ajudo a crescer. Claro que não estou falando que sou a salvadora da pátria, né? Mas aqui, dentro daquilo que eu conheço, dentro daquilo que eu já vivenciei, eu consigo trazer para vocês uma experiência onde vocês conseguem se orientar na maquiagem. E nesses pilares também. Porque a Escola Beleza e Negócio, ela não é só técnica, né? Muito mais que isso. Mas não precisa também ser só ali. Leia. Livros podem te ajudar muito, muito, muito mesmo. Os livros, as histórias podem te ajudar. Por exemplo, eu já disse aqui que eu sou católica, né? E a história dos santos da Igreja Católica nos ajudam muito, muito a conseguir amadurecer, a crescer espiritualmente, que aí é o outro ponto, a outra semente que eu quero falar, né? Aqui, ó, essa sementinha que eu vou entrar aqui de forma mais profunda. Esse crescimento espiritual, ele precisa vir. E quando nós nos espelhamos em pessoas que viveram essa semente espiritual de forma plena e cultivaram, plantaram e cultivaram, olhando esses exemplos, nós seguindo esses exemplos, não só olhando, mas seguindo, nós conseguimos também mudança na nossa vida. Quando se fala de plantar e cultivar as sementes da espiritualidade,
eu quero te convidar a ver a vida das pessoas que cultivaram e plantaram e cultivaram essa espiritualidade. Aqui eu quero citar a história de uma mulher incrível, Clara de Assis. Assis é na Itália, então Clara é uma mulher italiana e ela sofreu muito na sua decisão. Peraí. Ela sofreu muito ao tomar a sua decisão de seguir um caminho que ela viu que era melhor para ela, que era um caminho de entrega total a Deus. Então, no início dessa jornada dela, ela sofreu muita resistência da família, muito mesmo. Eles imaginavam que o casamento seja mais vantajoso para ela, uma família rica, uma família nobre. No entanto, ela permaneceu firme na convicção e na decisão que ela tinha de entregar-se inteiramente a Deus, entregar-se inteiramente na relação com Deus. Então, a verdadeira transformação da Clara não foi apenas no momento da sua decisão, tipo, não, eu decidi, mas foi no seu caminho, na sua trajetória. Isso foi o que fortaleceu ela. Por várias vezes a família dela quis buscá-la no convento e ela não ia de forma alguma, porque ela queria aquilo. Então eles desistiram de levá-la. Chegou um ponto que a família desistiu de levá-la. Nisso, a irmã dela, a Catarina, ela com 15 anos foge pro convento também. Aí os pais ficam desesperados, né? Os pais dela, a família dela, foi lá e arrastou Catarina, sabe? Arrastou Catarina mesmo. Os pais pegaram e arrastaram fisicamente ela, puxaram ela. E a Catarina ficou muito triste, muito triste. A Catarina estava muito mal. Então eles amarraram ela mesmo, sabe? Eles amarraram ela e estavam arrastando ela para casa. Mas aí a Clara, não suportando ver ali o sofrimento da irmã dela, pediu a Deus. Não que ela parasse de sofrer para que ela fosse embora e parasse de sofrer, sabe? Mas ela pediu a Deus que a família não a levasse e que intervenha, né? Que Deus intervenha e que a família não a levasse. O que aconteceu na hora? Aquela menina, ela ficou tão pesada que ninguém conseguiu removê-la do lugar. Ela ficou muito pesada. Então, olha o que aconteceu. Clara, ao invés de pedir a Deus que a Catarina mudasse de opinião para que ela fosse para casa, né? Não, ela pediu a Deus que intervisse, né? E naquele momento ela ficou dura como uma pedra e ninguém conseguiu tirá-la do lugar. Isso é muito bonito. Nós maquiadoras também passamos por esses momentos, né? E esses momentos nos inspiram, né? Podem nos inspirar a enfrentar esses obstáculos, mesmo com a falta de apoio, como Clara teve. A Clara não teve apoio algum. E ela teve um fortalecimento espiritual. Ela plantou e cultivou-se espiritualmente e nada abalou, a ponto de nada abalar a irmã também. Então, isso é muito bonito. E é essa semente que eu quero que vocês plantem dentro da realidade de vocês. Um momentinho de oração, falar com Deus. E rezem e, de fato, façam com que a espiritualidade de vocês cresça. Porque isso vai dar um sentido. Clara encontrou força e fé na sua busca pela sua vocação. Nós, maquiadoras, podemos encontrar força no compromisso, no aprimoramento constante, na dedicação do nosso ofício, fazer bem feito, sabe? Faz o que deves e está no que fazes. São José Maria Escrivá nos ensina isso. Então, esse aprimoramento da teoria, da técnica em marketing, né? Porque toda empresa precisa disso também, de marketing também. Então, quanto mais eu focar naquilo que é o meu compromisso, assim como Clara focou na sua vocação, quanto mais eu focar no meu compromisso, mais firme eu estarei. Com menos chances de dar o pé para trás eu estarei, independente de apoio ou falta de apoio. Tá? Então escolham bem as suas amizades, escolham bem as pessoas que vocês vão se inspirar, escolham bem as pessoas que vocês seguem no Instagram. Não sigam de forma aleatória, sigam pessoas que vão te acrescentar, tenham amizades que vão te acrescentar. Sigam pessoas que vão te acrescentar. Você não pode, de fato, obrigar ninguém a nada. Você não pode obrigar ninguém a nada, mas você pode sim. Você pode sim ser luz para as pessoas que estão ao seu redor.
Com o seu crescimento, você pode iluminar a sua casa e apoiar o seu marido, os seus pais, mesmo quando eles não te apoiam. Você conseguirá apoiá-los quando eles precisarem. Porque nós temos uma missão. Nós, mulheres, nós temos uma missão. Nós temos uma missão de acolher. Nós temos uma missão especial de um chamado de servir. Então, quando nós crescemos, nós conseguimos acolher e servir melhor as pessoas que estão ao nosso redor. Com esse crescimento, nós conseguimos até abrir mão melhor das coisas. Né? Na maternidade, para quem é mãe, sabe disso. A gente abre mão de muitas coisas para conseguir outras. Então, assim como uma mulher que abraça a maternidade com dedicação e amor, mesmo sabendo que isso significa abrir mão de algumas coisas, até mesmo do próprio corpo, né, para trazer uma nova vida ao mundo, uma empreendedora também trilha um caminho de entrega, de compromisso. Ela enfrenta desafios, ela enfrenta obstáculos, muitas vezes sem o apoio familiar, muitas vezes sem esse apoio. Ela merece, mas não tem, sabe? Você merece esse apoio, mas você não tem. E ninguém é obrigado a te dar, como eu já disse, né? Então, a sua determinação que vai te impulsionar a abrir mão de certas coisas que são confortáveis em busca de um sonho, de empreender, de ter o seu negócio próprio, tá? Assim como uma mãe se sacrifica, né, para criar um filho, assim como uma mãe se sacrifica para isso, para dar o melhor para o filho, a empreendedora, ela pode se sacrificar para sonhar, né? Para gerar vida no seu trabalho, né? Para gerar um rastro de beleza, de verdade, de bondade, por onde passar. Conseguir enfrentar coisas que são desconhecidas, né? Nós empreendedoras enfrentamos o desconhecido. Então, nós temos essa missão, tá? De esse chamado de servir, de se entregar, de se compromissar, sempre com docilidade e acolhimento. Eu sei que muitas vezes a vontade que dá é de quando essas pessoas não nos apoiam, é de ser ríspida, de ser dura e até de jogar na cara. Falar, não é? Então tá bom, vou te mostrar como que eu consigo viver da maquiagem. Eu sei que dá vontade disso. E você pode mostrar, mas sempre com docilidade, sempre com acolhimento, não com agressividade, sendo ríspida. Isso só vai ser pior para o seu relacionamento em casa. Seja doce, seja acolhedora e sirva as pessoas que estão ao seu redor. Então, os 3 passos, né, para você conseguir seguir, independente de apoio familiar ou não, é cultivando essas 3 sementes. A semente espiritual, a semente emocional e a semente somática. E eu quero me comprometer com você de que eu vou começar, a partir de hoje, crescer e cultivar um pouco mais esses 3 pontos. E eu quero saber se você quer também. Me conta aqui, se a partir de hoje você quer cultivar, plantar hoje mesmo e cultivar essas 3 sementes de uma forma única, assim, que você ainda não fez, você vai se comprometer em fazer a partir de agora. Por exemplo, você não faz nenhum exercício, então o que você pode começar a fazer em casa, no YouTube, vendo vídeos e começar a fazer? Qual que é um passo? Eu quero que você me conte aqui no chat um passo que você vai dar a partir de hoje. Em cada sementinha emocional, o que você vai fazer para ser mais madura? Você vai reclamar menos? Vai parar de reclamar com as pessoas ao seu redor, que as coisas não estão dando muito certo? Isso é uma forma de amadurecer, não reclamar, sabia disso? Não reclamar, trabalhar sem reclamar, não reclamar das pessoas. Se é uma das coisas que você vai fazer, me conta aqui, não reclamar. Espiritual, fazer um momento de oração, 10 minutinhos por dia, fazer ali uma conversa com Deus, para fortalecer essa semente sua espiritual. Então é isso, gente. Fico feliz de vocês terem gostado da aula, dessa nossa conversa aqui, desse nosso bate-papo. É muito bonita, né? A história dela, de Clara, né? É muito bonita. Então eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E na próxima terça-feira, às 20h30, eu estarei aqui para um outro tema. Eu vou falar sobre automaquiagem. Como começar a dar curso de automaquiagem do zero, mesmo que você não tenha produtos ainda. Isso vai ser muito bom. Então,
terça-feira, 20h30, eu estou aqui de novo para nossa aula, combinado? Ela vai ser mais rápida, tá? Hoje demorou um pouquinho, porque eu tive que sair, eu tava esperando para ver se a conexão dava, mas geralmente vai ser live de no máximo uns 30 minutinhos, combinado? Para não ocupar muito tempo de vocês também. Um grande beijo, obrigada por terem ficado até aqui, porque o tempo de vocês é precioso para mim, eu agradeço mesmo, tá? Beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau!